Quando acaba o amor, sopra o vento e a gente vira outra coisa, respondeu ele. Que coisa? Sei lá. Não quero é voltar a ser gente. Eu teria que conviver com as pessoas e as pessoas, ele murmurou. Queria ser um passarinho. Vi um dia um passarinho bem de perto e achei que devia ser simples a vida de um passarinho de penas azuis, os olhinhos lustrosos. Acho que eu queria ser aquele passarinho. Lígia Fagundes Telles. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje eu vou dar aquela geral nas minhas leituras do mês de agosto. Fazia um longo tempo que eu não fazia vídeos, tive uma ressaca literária aí de meses e voltei a gravar os vídeos agora no mês de agosto, fazendo algumas releituras e lendo bons livros. Fiz alguns vídeos aqui no canal. Vou comentar mais uma vez rapidamente aí esses livros que eu li em agosto e deixar os links também para você assistir as resenhas, tá certo? Bom, comecei as minhas leituras fazendo, na verdade, uma releitura dessa biografia do Howard Saunders sobre Charles Bukowski, um dos escritores que eu passei a vida lendo, também gosto muito. O nome dessa biografia é Vida e Loucuras de um Velho Safado. E o Howard Saunders aqui, ele fez uma boa pesquisa, foi atrás de textos inéditos, material inédito do Bukowski, conversou com muita gente que conviveu com o Charles Bukowski, foi nos lugares que ele frequentava. Então ele dá uma geral aí na vida do Bukowski, desde o seu nascimento na Alemanha, os problemas que ele teve com os pais, principalmente com o pai, seus problemas com o álcool, com a bebida, seu envolvimento com as mulheres, e ele vai contando, relatando aí acontecimentos importantes na vida do Bukowski até a sua morte em 1994, aos 73 anos de idade. Uma boa biografia. Se você gosta de biografias e está a fim de conhecer um pouco melhor então aí sobre Charles Bukowski, eu recomendo aí essa edição, é muito bacana. Tem uma outra edição também que eu mostro lá no vídeo, que é mais antiga e que você talvez possa encontrar nos sebos. Bom, daí emendando, né, essa paixão pelo Bukowski, eu acabei relendo também o Cartas na Rua, que é o primeiro romance do Bukowski, que foi lançado em 1971 e aqui no Brasil saiu nos anos 80 pela editora Brasiliense, que é essa edição aqui, e hoje em dia está sendo publicado aí pela LPM, nas versões de pocketbook. O Cartas na Rua eu acho um livro sensacional. Quando me perguntam sobre o Bukowski, que livro seria legal começar aí, eu sempre indico esse, que é o primeiro romance dele, porque pega um período da vida do Bukowski, que é um período que ficou muito conhecido também, né? Quando se fala de Charles Bukowski, sempre as pessoas falam, o cara foi carteiro, né, durante tantos anos, e realmente foi, né? Aqui ele vai contar essas histórias que começam ali no finalzinho dos anos 50 e vai até o final dos anos 60, período que ele trabalhou 2 vezes nos Correios. Ele começou como auxiliar e como estagiário de carteiro de rua ali, trabalhou durante 3 anos como carteiro de rua, depois se encheu um pouco, mas volta para os Correios e daí vai trabalhar como escriturário, um trabalho um pouco mais cheio de regras, mais rigoroso. É até engraçado você pensar que um cara, né, como Bukowski conseguiu durante 12 longos anos ficar ali trabalhando nos Correios. Então ele vai contar todas essas histórias, porque quando ele sai, ele deixa o Correio no final dos anos 60, ele propõe para o seu editor, o editor da Black Sparrow, ele já tinha lançado alguns livros de contos e poesia, e ele propõe para o seu editor que se ele arrumasse ali uma quantia para ele poder sobreviver, ele ia se dedicar só à escrita. E o editor fala, seria legal você escrever um romance. E ele acaba fazendo esse romance em 3 semanas e entrega para Black Sparrow. E esse eu acho que um dos romances mais legais aí do Bukowski. Aqui a gente vai, além dele estar narrando essa história, né, dessa vida dele como carteiro e dessa vida dele nos Correios, a gente vai conhecer um pouco da história de 3 mulheres que foram muito importantes na vida do Bukowski, que é a Jenny Cooney Baker,
que foi um dos grandes amores aí do Bukowski. Também a Barbara Fry, que foi casada com Bukowski durante 3 anos. Ele conta também essa história de uma texana que era milionária. Ele conta da visita que ele vai fazer aos parentes dessa texana. E também a gente vai conhecer aí a Francie Ai, que é a mãe da Marina, né? A filha do Bukowski, a única filha do Bukowski. Então esse livro foi lançado em 71. Ele começa contando aí essas experiências nos Correios dos Estados Unidos e também as suas experiências com as mulheres, com as corridas de cavalo, né? Ele gostava muito de ir ao jockey e, claro, tem muita bebedeira nesse livro. É um livro muito bacana aí, do Charles Bukowski, recomendo. E vai ver meu vídeo também lá que eu tô falando sobre o Cartas na Rua. Bom, depois, como loucura pouco é bobagem, como diz a Rita Lee, eu emendei num outro livro aqui que é sensacional. É um livro chamado Paraíso na Fumaça, também fiz resenha desse livro. Viagens de um jornalista da High Times. É do Chris Simonek. Esse cara, ele foi editor dessa revista, né, durante algum tempo. E aqui ele vai narrar suas experiências com a maconha, com o uso da maconha. Ele consumia até em excesso, a gente vai perceber isso aqui no livro, e ele vai contar suas experiências fazendo matérias, né, para High Times, viajando para Jamaica, conhecendo o gueto ali jamaicano, histórias de um fazendeiro que cultivava maconha no interior dos Estados Unidos, um encontro de hippies, onde ele vai vender até camiseta para ficar na barraca de um dos hippies lá, de umas pessoas que ele conhece. E é muito engraçado, na verdade, né? Apesar que depois ele diz que foi uma experiência muito desgastante, porque as pessoas acham que é glamuroso, né? Você tá do lado, às vezes, entrevistando, ele vai entrevistar os Sex Pistols, e as pessoas acham que é meio glamuroso tá nesse mundo, mas ele confessa aqui que realmente é uma coisa que às vezes beira o absurdo e não tem nada de glamour você ficar se drogando o tempo todo e tá o tempo todo correndo atrás dessas pessoas. Mas é um livro legal que você vai dar um mergulho aí também na mente de um cara que era muito louco, mas tinha muito talento também para escrever. E quando eu fiz a resenha desse livro, eu comentei, né? Eu falei que ele tinha uma pegada meio à la Hunter S. Thompson, que é aquele escritor e jornalista que ficou conhecido por um estilo de escrita chamado gonzo, que é aquele estilo de escrever onde você se coloca como personagem principal, ele se coloca na ação da matéria, né, que você está fazendo. E o Chris Simonek, ele vai muito nessa pegada aqui do Hunter S. Thompson. E daí eu emendei num livrinho do Hunter S. Thompson. Não fiz vídeo desse livro. É um livro com 3 contos pequenininhos. Se você nunca leu o Hunter S. Thompson, até uma boa dica aí para você ler o Screwjack, que é um livro que ele começa aí com um conto chamado Mescalito, onde ele vai contar a experiência, porque o Hunter S. Thompson também estava o tempo todo, né, muito louco, drogado, fazendo experiências com as mais diversas drogas ali e escrevendo ao mesmo tempo. Então aqui no Mescalito, que é o primeiro conto desse livro, a gente vai ter um personagem que está meio eufórico, meio paranoico no quarto de um hotel, à espera de alguém que vai passar no hotel para levá-lo para o aeroporto. Então ele está escrevendo ali e você vai percebendo o efeito que a mescalina está causando nele, os delírios, né? Uma hora a máquina de escrever começa a flutuar, a brilhar, e ele sai na sacada do hotel ali, começa a conversar com as pessoas na rua, começa a ficar encanado com as arrumadeiras que estão no corredor do hotel, e fica muito encanado com o fato de que ele vai ter que entrar num avião. Ele não sabe se ele vai conseguir entrar nesse avião no estado que ele está ali. Então esse é um dos contos. Tem o Morte de um Poeta, que é um conto também muito louco, muito engraçado. Um amigo dele faz uma aposta, ele faz uma aposta junto com um amigo, apostando que um time de futebol eu acho que era um time de futebol, vai ser o campeão.
e realmente o time ganha o jogo, só que o amigo esquece de fazer o jogo, né? E quando ele vai visitar o amigo no trailer, começa a acontecer umas situações bizarras. Uma que ele fica preocupado, ele fala, muita gente deixou dinheiro com ele para ele fazer essa aposta e ele acabou não fazendo a aposta. E quando ele chega no trailer desse amigo, ele entra na cozinha e vê uma pessoa caída no chão da cozinha. Ele fica preocupado, ele acha que o amigo assassinou a esposa. Daí ele vai até pega uma faca na gaveta da cozinha do amigo, porque ele acha que também o amigo possa vir a fazer alguma coisa com ele. Então não vou contar muito para não estragar a história aqui, mas essa é uma das histórias mais engraçadas, eu acho, aqui dessas 3 histórias. E tem a Screwjack, que é o gato de um dos personagens do alter ego aqui do Hunter S. Thompson, e a relação que ele tem com esse gato. É uma história meio confusa, mas vale a pena ler aí esses 3 contos do Hunter S. Thompson. Eu vou fazer resenhas do Hunter S. Thompson aqui. Um dos livros, como eu falei já, um dos livros mais conhecidos é o Medo e Delírio em Las Vegas. Esses livros todos eu já li, talvez eu faça uma releitura para fazer aqui uma resenha no canal. Tem o Hell Angels também, que é um tempo que ele conviveu aí com esses lendários motoqueiros aqui americanos e meio que vai se infiltrar ali entre os Hell Angels, contar sobre os costumes, como é a vida de um Hell Angel. Então a gente tem esse Medo e Delírio sobre Duas Rodas, que também é um livro muito bom. E outro que chegou a virar filme, né? O Diário de um Jornalista Bêbado, Rum. Esse livro aqui também é muito, muito legal. Eu vou fazer, eu acho que uma resenha desse livro e falar também sobre o filme, o Diário de um Jornalista Bêbado. Bom, mas não li esses livros todos do Thompson agora, né? Esses são livros que já li há muito tempo atrás, mas li aí nesse mês de agosto, então, o Screwjack, e é um livro que eu indico, se você achar por aí, esse livrinho pequenininho do Hunter S. Thompson. E outro livro que eu também li aí nesse mês de agosto, na verdade, peguei essa coletânea de contos da Lígia Fagundes Telles, traz aí todos os seus contos publicados em livros. Eu acho que ela, pelo que eu entendi, a Lígia ela não gostava dos primeiros contos, né? Então parece que aqui não tem os primeiros contos, que ela não achava que ainda era uma profissional. Então aqui a gente começa com Antes do Baile Verde, que é o seu livro de contos de 1970. Esse eu já li também, achei sensacional, foi meu primeiro contato com o trabalho da Lígia Fagundes Telles. E agora eu li o Seminário dos Ratos, que é um livro de 77, que também traz aí, eu acho que 13 ou 14 contos. E o Seminário dos Ratos é um conto que está sendo indicado também aí na Unicamp, eu acho, para o ano que vem. E traz contos maravilhosos. Aí eu vou pôr até a capa aqui do Seminário dos Ratos, mas vale a pena também, eu acho, que você encarar essa coletânea aqui da Lígia Fagundes Telles, que é muito, muito legal. Mas esse livro tem contos maravilhosos, né? A Lígia tem essa coisa de escrever sobre o amor, sobre a solidão. Tem essa coisa meio de contos fantásticos, né, meio sobrenaturais que ela escreve, que eu acho demais. E tem vários contos aí que eu curti muito. O livro começa com As Formigas, que conta a história de 2 primas que alugam um quarto, né, numa pensão. E nesse quarto tem uma pequena caixa com alguns ossos. E de repente à noite elas começam a perceber que entram formigas nesse quarto, como se fosse um ritual. Ali à noite elas fazem o mesmo caminho até essa caixa. E é uma história legal, uma história meio fantástica aí, e vale a pena. Tem o Senhor Diretor, que é a história de uma mulher de moral meio rígida, é uma mulher meio solitária que vê numa banca de jornal uma revista com uma mulher seminua, e ela resolve escrever uma carta para o diretor de um programa de TV para reclamar, né, sobre essas coisas. E daí a história vai se desenrolando, e também é uma história que vai te prendendo e vai te levando para
finais, assim, que você às vezes não estava esperando. Tem o Tigrela também, que é mais um conto fantástico aí da Lígia Fagundes Telles, que vai contar a história de uma narradora. Ela vai se encontrar com uma amiga, ela está completamente embriagada. O nome da amiga é Romana. Elas sentam na mesa de um bar e ela vai falar que ela está com uma tigresa em casa, que ela trouxe de algum lugar e deixou a tigresa sozinha em casa. E daí você vai lendo esse conto e você vai percebendo que essa tigresa talvez não seja uma tigresa, pode ser uma mulher que está esperando ela no apartamento, ou pode ser até a própria narradora ali que está tendo uma alucinação. Mas é muito bacana essa história da Tigrela. Também foi uma história que eu gostei muito, foi um conto que eu gostei muito. Tem o Herbarium, que conta a história de uma pré-adolescente que recebe a visita de um primo que vai visitar a família. Ele está meio doente e ele é botânico, então ela meio vai se apaixonando por esse primo e ela começa a ajudar esse primo a pegar umas folhas ali na região para que ele estude essas folhas. Também tem a história se desenrola de uma maneira bacana. Tem várias histórias legais aí. A que eu mais gostei foi Lua Crescente em Amsterdã, que traz esse trecho que eu li aí no começo do vídeo, que é um conto que vai falar um pouco sobre o desgaste de uma relação amorosa, mas a partir do momento que você começa a ler esse conto também, você começa a perceber que tem alguma coisa diferente aí nesse casal, né? Na história desse casal. Eles estão numa praça, eles chegam numa praça e a menina vai chegar para uma criança que está comendo alguma coisa ali, vai pedir um pedaço. Ela está faminta, que eles estão ali perdidos, eu acho que sem grana. E daí você vai entrando nessa história, mas eu meio que percebi outras coisas nessa história, talvez um pouco mais fantásticas aí, e não acho que é só uma história sobre o desgaste de um relacionamento. Tem mais coisas aí, vale a pena ler aí esse conto Lua Crescente em Amsterdã. Esses foram os livros aí que eu li. E tem Seminário dos Ratos, né? Claro, que é o conto que dá nome ao livro. E é uma história que se passa, tá tendo um seminário, então a gente vai meio que ficar, talvez uma crítica em cima dos órgãos públicos, né, na demora que esses órgãos têm para resolver alguns problemas da cidade, né? E aqui a gente tem uma cidade que se parece muito com São Paulo e há muitos anos está tendo problemas com os ratos, e eles já estão no 7º seminário aí para discutir o que eles podem fazer para combater os ratos. Então aí a gente pode também fazer uma analogia ao período da ditadura, né? Esse conto foi escrito nos anos 70 e é um conto muito interessante também. E como eu falei, é um conto que foi indicado aí para a Unicamp em 2021, ano que vem. Tem muitos professores já falando sobre esse conto, especificamente, né, sobre o Seminário dos Ratos aqui no YouTube. Então, se você vai prestar vestibular e precisa ler esse conto, vale a pena dar uma pesquisada aí nos professores, porque eu não sou professor e não vou me aprofundar aí nesse conto, mas achei muito interessante também. E é isso, foram os livros que eu li no mês de agosto. Alguns, vou deixar os links aí para você ver as resenhas que eu já fiz. E agora já estamos indo para setembro, e a minha primeira leitura em setembro foi o 2º volume que eu fiz lá no começo do ano, né? Eu fiz a leitura do Assassinato do Comendador. Esse livro em alguns países foi lançado em um volume só, né? Mas aqui no Brasil ele saiu em 2 volumes e eu demorei para comprar o 2º volume. Dei uma rememorada ali no primeiro volume e vou fazer essa semana ainda um vídeo falando aí do 2º volume do Assassinato do Comendador, do último trabalho, esse último livro aí do Haruki Murakami, que eu achei muito bom, gostei muito da leitura. Foi uma leitura que eu tive prazer assim, muito grande em mergulhar mesmo e ficar horas lendo aí, tanto o primeiro volume quanto o 2º. Ali em 3 dias
li esse segundo volume também. E assim, não sou um cara, vejo aqui no YouTube que tem muita gente que é fanática, né, fissurada em Haruki Murakami, conhece muito bem o universo do Murakami. Esse talvez seja o terceiro, quarto livro que eu leio do escritor, então agora eu acho que eu começo a entender um pouco mais desse universo do Murakami, e vou fazer mais uma resenha falando então do segundo volume do Assassinato do Comendador, tá certo? Espero que você continue assistindo os vídeos aqui no canal Marcador e deixe suas impressões, deixe aí sugestões de escritores, livros que você gosta, me apresente aí bons escritores, livros que eu ainda não li, e deixe seus comentários, apresente o canal para os amigos. Se ainda não é inscrito por aqui, ajuda o canal aí fazendo a sua inscrição, tá certo? Semana que vem eu tô de volta, ou no meio da semana aí já falando desse livro do Haruki Murakami. Até!